Uma roteirista que já trabalhou na Marvel e na DC revelou em seu Twitter, como se não fosse nada, que já foi obrigada a enfiar feminismo em seus roteiros. Mais do que isso, ela disse que foi praticamente jogada no covil para os leões pelos editores, que não se importavam se os fãs ficariam revoltados com as histórias que ela escrevia. E pra piorar, ainda incentivaram que ela utilizasse a própria sexualidade pra se promover. E pra contar pra vocês os detalhes dessa história bizarra, eu convidei o meu querido amigo Marcos, outro grande fã de Homem-Aranha e de quadrinhos, que inclusive foi quem encontrou essas pérolas no Twitter, pra conversar sobre esse ativismo woke que está impregnado na indústria do entretenimento. Então já deixa o like e vamos conferir essa história. Então, quem consome quadrinhos atualmente, com certeza já se deparou com um nível duvidoso de histórias e com personagens sendo constantemente desrespeitados. E o Marcos aqui, meu querido amigo, também um grande fã de Homem-Aranha, sabe disso melhor do que ninguém, porque, ao contrário de mim, ele não lê só Homem-Aranha, ele lê bastante coisa, lê praticamente tudo da Marvel, né? Então ele tem bastante propriedade pra falar sobre isso. Assim, eu sou um dos pobres coitados que... lê atualmente as histórias da Marvel e tal, né? Sou obrigado a ver o Odin tomar uma surra da Thor, Jane Foster e tal, só porque sim, e do nada ele tá fraco pra caralho, e por aí vai, né? Entre várias coisas diferentes, do nada um personagem que era uma personagem mó legal, mó maneiro, começa a agir igual um babaca. Na verdade, o próprio Odin é isso, né? Tu já puxou logo direto no gancho, porque ele virou o machistão, né? Nessa arco da Jane Foster. Odin sempre foi um personagem complicado, nunca foi 100% de boa, ele foi um pai difícil, mas também sempre foi um cara bom no fundo, sempre tentou ser um bom pai, um bom rei, sabe? Sempre respeitou todo o povo dele, por mais que tivesse, né, seus problemas aqui e ali, mas no geral é um cara bom. Nessa história do nada, como uma mulher pode levantar o Mjolnir? Nunca! Isso está... Caralho! Sabe, não é mais digno de levantar o Mjolnir. Ele que botou o encantamento no Mjolnir não pode mais levantar o Mjolnir. O quê? É a lógica que começou a surgir do nada. Enfim, coisas como essa foram acontecendo nas histórias, tá ligado? Por causa do machismo mesmo, que ele não ficou mais digno. Aí botaram um retcon ali que o Mjolnir, na verdade, era um ser vivo esse tempo todo, e esse encantamento dele... Cara, não preciso ficar explicando isso. É, melhor não, né? Não faz sentido, é só isso. Histórias do passado, o Odin falava: Mjolnir, caia. Ele caía da mão do Thor na hora. Ele é o dono daquela porra, daquele martelo. Mais do que o Thor. Aí hoje em dia não consegue levantar o Mjolnir, porque ele é um machistão, um otário, tá ligado? Do nada. E talvez exista um excelente motivo por trás dessas histórias pessimamente escritas, e é basicamente isso que a gente vai ver, né? A gente já viu, na verdade, vários vazamentos demonstrando que existe uma agenda. Pra quem já tá cansado de escutar cultura woke, lacração, eu sinto muito, porque hoje, na verdade, é mais um dia que a gente vai provar que isso não é só teoria da conspiração, delírio, viagem, e que por Mas, Wagner, eu sou o Joãozinho 4767 Gameplays lá do Facebook, estou dizendo que não existe cultura woke. Estou dizendo que não existe. Não existe. Não. Tem gente que tá muito cansado de escutar. Mas o que a gente pode fazer se toda vez que aparece alguém de dentro da indústria ou algum vazamento interno, fica comprovado que, de fato, existem diretrizes lá dentro que forçam, que obrigam, e a palavra é essa mesmo, que obriga as pessoas colocar lacração e ideologia nas obras. Então a gente já viu os vazamentos recentes do Twitter, né? Quando o Elon Musk comprou o Twitter, parece que ele começou a ficar meio interessado na Disney. Chegaram arquivos internos da Disney também demonstrando que existe uma política interna que condiciona a produção das obras a colocar bastante ativismo woke. Também tivemos recentemente o caso da Sweet Baby Inc., que mostrou que existe isso também no mundo dos games. Então, né, o Zangado parece que estava certo no fim das contas. E aqui a gente vai trazer algo que é praticamente assim um furo. E foi o Marcos que encontrou essa pérola que, cara, é impressionante como isso aqui não repercutiu. Porque é absurdamente revelador o que a gente vai mostrar aqui pra vocês hoje. Não, eu tive que encarnar minhas habilidades de repórter do Peter Parker aqui, tá ligado? Peguei minha câmerazinha lá, peguei ela, mandei de print pro Wagner, nunca falou disso aqui, nunca vi ninguém falando sobre isso. O que tá aqui o furo de reportagem, senhor Jameson? E é muito... É impressionante porque, assim, é muito grave, cara. É um negócio escrachado, escancarado e sem praticamente nenhuma audiência, nenhuma repercussão. Então, apesar de ser uma coisa que aconteceu já tem um tempo, você provavelmente nunca ouviu falar sobre isso. Mas agora vai, porque nós aqui vamos fazer o trabalho de levar a luz aos fatos, né? Primeiro, a gente tem que entender quem é essa pessoa. Valerie Dorazio. Ela já trabalhou na Marvel como roteirista. Ela trabalhou na DC também. Então, já foi roteirista da Marvel e da DC e trabalhou em grandes personagens, inclusive, né? Ela vai falar aqui ao longo dessa thread. E aqui nós temos uma mulher roteirista das duas principais editoras do mundo, revelando
reclamando como ela era tratada nos bastidores. Qual era o direcionamento que davam pra ela na hora de escrever as suas histórias. Que ela não era realmente livre pra escrever da forma que ela queria. Obrigavam ela a colocar pautinha. O que é muito interessante, porque geralmente a gente fala, nossa, esse roteirista filha da mãe aqui, esse roteirista lacrador que não sei o quê, esse diretor lacrador. Talvez nem sempre seja culpa do diretor ou do roteirista. Claro que a gente, como público, não tem como muito saber quem eu culpo por esta merda dessa história, tá ligado? Quem eu culpo por, sei lá, pelo Peter Parker agora ser um bosta, um lixo nas histórias atuais. O que aconteceu com o Peter? Por que ele tá tão descaracterizado, sabe, atualmente? Quem eu culpo? É o Zeb Wells, o roteirista atual dele e tal? Ou será que é alguém maior? Ou é o roteirista mesmo? Enfim, o ponto é que, neste caso especificamente, ela começou aqui, né, essa thread do Twitter. Ou X, né? Não sei, eu vou chamar de Twitter, né? Foda. Eu leio ou você lê o bagulho? Pode ler. Beleza. Eu tô cego dos olhos! Na verdade é melhor você ler. Essa parte eu não vou conseguir ler de longe, não. Tá. Nessa telinha. Então, ela começou a reclamar justamente disso. Ela tava reclamando que os roteiristas, eles eram jogados na fogueira, assim. Eles iam na linha de frente porque alguém por trás dele, um alto executivo, seja um editor, né, um editor-chefe qualquer, enfim, ele pensa numa ideia horrível, joga no colo do roteirista e fala, escreve esse negócio, mesmo sabendo que os fãs vão ficar irritadíssimos. Inclusive, ela fala exatamente, ó, quando os editores de quadrinhos publicam histórias que eles sabem que vão irritar os fãs, em inglês ela usa um termo até mais duro do que isso, ela sabe que vai deixar os fãs realmente assim, boladaços, tá? Os fãs vão ficar boladaços, e aí eles colocam o editor e o escritor em uma posição incrível. Então o que ela tá falando? Um editor, né, chefe lá que comanda tudo, tem uma ideia que ele sabe, tipo, ó, escreve isso aqui porque vai deixar os fãs pistola, vai todo mundo reclamar, e aí, sei lá, vai dar polêmica e vai vender. Por exemplo, bota o Odin pra do nada ser um machistinha de merda, patético, perder todas as brigas que ele entra. Ô, seu arrombadinho, que saco, mano. Sai daqui, velho. Ai, velho, o que você quer comigo, porra? Que desgraça, velho. Você se engora, que você for gozar, segura as bolas no saco. Esse que era um personagem poderosíssimo na Marvel, maneiro pra cacete, pros fãs do Thor, né, no caso, da HQ do Thor, né? Hoje a gente pode pegar exemplos clássicos até pros fãs do Aranha. Como a gente já sabe lá no passado que algumas edições foram pensadas, algumas decisões foram pensadas porque editores queriam rejuvenescer o personagem, coloca o Peter Parker pra fazer um pacto com o Capiroto pra se separar da Mary Jane. Ou bota o Duende Verde pra... na Gwen Stacy, ter 2 filhos. Nossa, os fãs vão adorar isso aí, cara. Vão adorar isso. Não, e eu defendo essa história até hoje, porque o roteirista não queria fazer isso. Ele brigou pra não fazer isso. Mas o editor, não, bota essa parada aí sim, bota essa parada. Então, a gente sabe que isso acontece há tempos, porque ele tá falando do Straczynski, que escreveu o Homem-Aranha lá por idos dos anos 2000, assim, começo dos anos 2000. Só que, o que acontece? Os editores já faziam isso. Claramente, ali, os caras quiseram causar. Eles pensaram, não, põe o Peter pra ser corno do Duende Verde. Eu quero saber quem é que transa. Porque vai chocar, vai deixar todo mundo pé da vida, eles vão comprar essa história. E aí, o cara, coitado, é obrigado a fazer o que ele pode com esse material merda que obrigam a ele a escrever. Straczynski já escreveu grandes histórias, mas que tem algumas coisas terríveis nas suas mãos e que ele responsabiliza os editores. Só que acontece, naquele tempo, você sabia que os editores faziam isso porque eles queriam resetar o status quo de algum personagem, chamar a atenção. Hoje em dia, não é mais só isso. Eles também usam esse poder pra forçar a agendinha. E é isso que a gente vai ver aqui. A gente já sabe que eles frequentemente contratam pessoas alinhadas com as pautas woke. Então, eles vão buscar roteiristas woke, desenhistas woke, editores, enfim, todo mundo daquele grupo. E quando uma pessoa destoa muito, geralmente ela é mandada embora. Tipo Gina Carano, que foi contratada pela Disney, se manifestou contra pautas woke nas suas redes sociais e foi chutada. Inclusive, tá processando agora a Disney por causa disso, por ter sido demitida em razão da sua posição política. Eles tendem a contratar só a galera já mais alinhada com as pautas. Quando alguém destoa, eles mandam embora ou eles forçam a dançar conforme a música. Inclusive, acho que até saiu uma notícia atualmente, né? O ator que faz o Reacher, Jack Reacher, né? Quem você acha que é? Um cara bem puto que não tem nada a perder. Eu acabo com a sua vida com uma ligação. Falando que, por ele se declarar cristão, tá sendo perseguido também. Uma porrada de ator em Hollywood que se declara cristão começa a não ser mais chamado, não consegue mais trabalho de repente, sabe? Isso aconteceu com o... Me fugiu o nome dele agora, mas o cara que interpretou Jesus em Paixão de Cristo. Na época ele tava sendo cotado pra ser o Superman e depois ele interpretou Jesus, fecharam completamente as portas pra ele no mercado. Mel Gibson falou que isso aconteceria. Então realmente, assim, existe um posicionamento bem anticristão dentro de Hollywood. Isso não é só teoria da conspiração. Também tem vários
atores que reportam isso. Agora, a gente tem aqui essa roteirista mostrando que, como uma roteirista, muitas vezes ela não tem tanto nome, tanto prestígio, ela acaba tendo muito menos voz ainda ali dentro. Tanto que acaba tendo esse fenômeno que eu mostrei, né? Ainda mais roteirista de quadrinho, ainda por cima. Exato. É menos voz ainda. Pois é, roteirista de quadrinho. Tanto que ela foi nas suas redes sociais reportar esse problema e, cara, quando ela começa a falar do problema mesmo, olha só, pegou 9 mil visualizações, que no Twitter não é nada. Isso aqui foi publicado em maio de 2023 e ninguém viu. É o que eu tô falando. Isso aqui tá escondido. Foi realmente um achado e a gente tá colocando luz sobre essa denúncia que ela fez. Porque até então, ninguém viu uma roteirista que trabalhou na Marvel e na DC falando que ela foi obrigada a colocar pauta. Então aqui ela começou falando isso, né? Que às vezes os editores pensam em ideias controversas que eles fazem pra irritar os fãs e aí colocam no colo dos roteiristas. Aí alguém perguntou pra ela. Isso acontece com muita frequência, né? Os editores tentando ser donos das decisões, enfim. Ele perguntou basicamente qual a frequência que isso rola. E aí é que vem o grande exposed que a Valerie nos entregou. No caso, eu tomei liberdade de traduzir esses tweets dela e tal, e eu, assim, tô aberto a qualquer correção, obviamente, né? Mas estou confiante que tá certinho a tradução, então vamos lá. Só o gancho aqui é perfeito, né? E se você, por um acaso, não consegue fazer isso aí, não sabe quão bem ficou traduzido, é só fazer o método B-Way, que aí você não vai precisar da ajuda de tradutores, porque você vai poder, por conta própria, consumir conteúdo em inglês. E ficar a par de coisas que ninguém... Olha só, isso aqui, até então, pouca gente tinha visto. E se você não sabe inglês, você não vai entender o que tá sendo dito aqui. Claro, agora existem algumas ferramentas que facilitam, mas mesmo assim, né? Não, eu vou até ajudar o teu jabá, porque assim, já vi alguns canais dando notícia aí e tal, né? E algumas notícias não eram tão bem traduzidas não, sabe? Então, não confio totalmente na tradução do Twitter aqui não, tá ligado? Do Google. Então fica aqui a dica. Método B-Way, link na descrição, aprenda inglês, é importante e ainda fortalece a galera basic. Mas vamos lá, o que a Valerie disse pra gente, Marcos? Vamos lá. Ela respondeu o que o fã perguntou pra ela, né? O que acontece quando o roteirista e o editor querem ter mais voz lá na parada, né? Ela falou respondendo. Houveram diversos cenários que aconteceram. Primeira opção, né? Os chefes forçam o editor / roteirista fazer uma HQ pra chocar, né? Ser polêmica. B, às vezes, né, em maior parte, pode ser o próprio editor que toma uma decisão impopular, o que pode resultar em alguém ser despedido. Talvez o editor, talvez o roteirista que toma a culpa, né? E C, o editor é sacrificado por ambos, o editor e a publicadora. Publisher, né? Que seria... É isso, né? Publicadora, eu acho, né? A editora, eu acho, né? A própria editora, empresa, editora, no caso, isso. né? E aí nós vamos pro segundo tweet dela. Quando eu escrevi a série do Justiceiro Max, que é uma das séries do Justiceiro que lançava por aí, né? O editor, Axel Alonso, basicamente viu a reação inicial e me deu um papo de encorajamento na manhã que a HQ foi lançada, me aconselhando a ficar na surdina, que é tipo escondido e tal, né? Não entrar muito em rede social. Lay low, né? Tipo, não entrar muito em rede social, ficar meio escondida mesmo. E meteu ele literalmente disse isso. Ela fala, ele literalmente disse isso. Boa sorte. Tipo, aqui, ó. Pra você. Ó, basicamente o que ela tá dizendo aqui, o editor sabia que ia deixar os fãs pé da vida, falou pra ela, seguinte, sai das redes sociais e boa sorte com isso. Se vira aí, segura que agora esse abacaxi é teu. Foi mais ou menos isso, né? Ele sabia que ia dar merda e a culpa ia cair nela. E aí, é isso aí. Isso, inclusive, aconteceu até com o Zeb Wells, que é o roteirista atual do Homem-Aranha. A Marvel / Disney, não lembro agora direito, aconselhou ele não ir pra eventos de fã. Cara, não vai não, porque... Não vai, não. Porque, pra quem não sabe, ele basicamente transformou o Peter em corno da Mary Jane agora. O que você acha que os fãs estão achando desse cara? Pô, a galera tá amando o Zeb Wells. Mas sabe o que é interessante, Marcos? Porque aqui, além de tudo, tem essa carta, né? Porque é uma mulher aí. Nos holofotes é tipo, lutamos pelas mulheres, pelo empoderamento. Nos bastidores é tipo, ô mina, se dana aí, cara, segura essa bronca. Não, vai ficar muito pior pra quem achou que isso já tá... Vai ficar pior ainda. Exatamente. Vamos seguir, vamos seguir. Terceiro tweet. Agora, o enredo da minha fase do Justiceiro Max era ditado para mim pelo meu editor. Ou seja, o editor ditava pra ela o que era pra ela escrever. Mas era eu que tinha que escutar toda a merda que vinha com isso. E ninguém na Marvel me ajudou. Que delícia. Marvel é tão inclusiva, né, cara? Ela se importa muito. Exato. Olha como se importa com as mulheres aí, ó. Não, demais. Quarto tweet. Todo mundo, publicadores, editores, queriam que eu escrevesse histórias e personagens feministas. E tudo que eu queria era só escrever uma história do Wolverine ou do Coringa ou qualquer outra merda que isso. Então, eu me senti que eu estava sendo colocada numa arena pública como sacrifício apenas pela controvérsia. E isso era uma merda. Aqui
aqui a gente tem que falar. Isso aqui é suco de The Boys, mano. Porque o que acontece? Vamos contratar uma roteirista mulher pra obrigar ela a escrever história feminista pra gente fingir que se importa com mulheres, enquanto faz ela tomar no brioco, porque os fãs vão odiar essas histórias contra a vontade dela. A mina não queria escrever uma história feminista, ela queria só escrever uma história do Wolverine qualquer. Aí os caras vão, não, você vai escrever uma história feminista, vai deixar os fãs irritados e isso é problema seu. Se fode aí, você vai se chamar de lacradora, você vai ser odiada, você vai perder teu emprego, ferrar o teu currículo aqui na carreira de roteirista. É isso aí, tamo junto, cara. Não, se importa pra cacete com as mulheres, se importa demais. Nossa, mas apoia muito. Não. Você bota fé, em nome do feminismo, eles estão arruinando a vida pública de uma mulher. É simplesmente isso. Cara, a mulher se sentia numa arena pública, um coliseu de gladiador, né, como um sacrifício pro povo. Que sensação legal, né, uma mulher está sentindo no meio da indústria. E vai piorar, porque a gente não vai parar só em mulheres, né, no tweet seguinte, meu próximo tweet. Tu achou que era The Boys até agora? Não, agora é literal The Boys na vida real. É o literal plot da Maeve no The Boys aqui agora. Vamos lá. 5º tweet. Mais cedo na minha carreira de roteirista com a Marvel, eu também fui encorajada por várias pessoas na indústria a sair do armário e me revelar lésbica. Mesmo que eu não fosse lésbica. Com o objetivo de aumentar as vendas, eu era aconselhada por uma pessoa na Marvel para fazer a história do Manto e a Adaga. Manto e a Adaga são 2 heróis da Marvel, né? Como uma história LGBT. E foi o que eu fiz. Assim, isso é literal plot do The Boys com a rainha Maeve, tá ligado? De fazer, que ela é bissexual, mas não, bota pra ser lésbica vem demais. Bissexual é o caralho. Inclusive tem até um certo preconceito na comunidade LGBT com bissexuais, né? Eu sei disso porque minha mulher é bissexual e ela já sofreu preconceito de LGBT, que não é muito fã de bissexual. Não, na verdade, todas as letrinhas ali tem um problema entre si. Sempre é cheio de problemas internos. Um contra o outro. É bizarro. A comunidade é toda... Mas o ponto é, então, lésbica vem demais, aparentemente, né? Então, se mostra lésbica aí, tá ligado? Ela não era lésbica. No próximo tweet também piora, né? Sobre isso aí da questão da lésbica. Vamos lá, 6º tweet. Teve uma pessoa na indústria que me perguntou, qual o problema? Que seria se eu me usasse de marketing como gay? Só como forma de chamar a atenção. Me disseram que eu seria uma superstar, que eu estaria por toda a mídia. E acho que eu nunca falei sobre isso em público antes. É loucura, cara. Aí que... mano, aí, pronto. O que fica claro... Não. Na Wagner. Não existe cultura woke, cara. Não existe lacração, né? Eu sou o Joãozinho 4767 do Facebook e tô dizendo que não existe. Eu sei que é roteirista, que trabalha lá dentro, tá dizendo que ela foi obrigada a fazer isso, mas eu, Joãozinho 4767 Gameplay do Facebook, tô dizendo que não existe, cara. Então pronto, acabou. A lacração não tá invalidando tudo que você falou aqui agora, tá ligado? É isso. Começou a falar da lacração na indústria dos quadrinhos. Vai falar que tem lacração aqui agora. Cara, pelo amor de Deus. Os caras... Ela basicamente admitiu, na cabeça do pessoal do alto escalão da Disney, da Marvel, se você é gay, você é um superstar. Te dizem que você vai ser superstar, mas na verdade você é um porco num espeto pra fazer assim com o público. Foi um porco! Pega aqui, ó. Não, exato, eles estão usando isso, né, como se fosse um grande holofote, assim, sobre a pessoa. Porque, na verdade, eles estão cagando pra essa roteirista. Eles só querem usar a imagem daquela mulher, e se ela for uma mulher lésbica, melhor pra eles. Porque eles só estão interessados no que eles vão fazer pra usá-la como propaganda. Vocês veem, eles contrataram uma roteirista e não deixam ela escrever. Eles não querem que ela escreva as histórias que ela quer escrever. Eles ditam a história pra ela. Eles só querem o rosto e a sexualidade dela. Ela é simplesmente um painel. Olha só, você vai ser odiado pelo público, tá? Se fode aí. Aí quando o público xinga o roteirista, seja lá quem for, aí ó, machos não fazem isso, tá? Não faz isso com ela não. A gente se importa muito. Olha só como é que o público é tóxico. E aí acaba virando só uma blindagem, né? Tipo, como assim? Não, vocês vão fazer isso com uma roteirista que é uma mulher gay? Não pode fazer isso. Mas na visão deles, os LGBTs são superstars, né? Se a pessoa sai do armário ali, ela tá abrindo espaço pra que ela seja uma estrela na indústria. Isso é importante destacar também, porque vai totalmente na direção daquilo que eu já falei sobre o tal do contágio social. Porque isso aqui deixa claro que existe um incentivo, sim, pra que as pessoas se declarem parte da sopa de letrinhas ali do ativismo. E não é só um incentivo velado do tipo... os grupos ali, os movimentos, eles cada vez fazem parecer mais legal pra atrair as pessoas. Isso também acontece. Mas nesse caso, é um incentivo do tipo, você vai sair do armário, porque isso vai fazer você brilhar mais como uma estrela e a gente vai poder te usar comercialmente pra falar, olha como somos legais. Nós temos uma roteirista gay, mulher, escrevendo sobre feminismo. Inclusive, escrever sobre LGBT numa história do Manto e da Adaga, que é um casal, tipo, né, inclusive, pra quem não conhece, Manto e Adaga é um casal, homem e mulher, heterossexual, até onde eu sei
sempre foram heterossexuais, se amam pra caralho durante anos e tal. Também não entendi nada, tipo assim, como assim? Mantém a adaga LGBT? Hã? Agora um deles é bissexual, algo assim? Agora eles vão formar um trisal? Qual era a jornada de descoberta de gangbang deles? Cara, que coisa bizarra, assim, né? Eu não quero nem tentar entender, mas a questão é, olha tudo que a Valerie revelou e que simplesmente ninguém falou, cara. Ninguém falou disso aqui. É uma roteirista da Marvel e da DC falando publicamente que ela foi obrigada a colocar militância feminista, militância LGBT, usar sua sexualidade como autopromoção, mentir sobre a sexualidade pra ser colocada ali como lésbica, porque supostamente na cabeça do pessoal lá dos executivos isso ia chamar ainda mais atenção, isso ia vender ainda mais. Então eles usam a mulher, eles usam a sexualidade dela, eles usam completamente essas minorias como vitrine, enquanto eles estão completamente cagando pra ela. Eles não se importam se ela vai ser odiada, se a carreira dela vai ser destruída, eles sequer deixam ela escrever o que ela quer. É uma roteirista que não pode escrever, ela tem que simplesmente assinar. Ela só serve pra ser o rosto e assinar a história que já passaram pra ela. Isso é se importar. Por isso que a gente fala, lacração não é pelas minorias. Não são pessoas que se importam com a causa. Eles estão claramente fazendo isso com interesses políticos por trás. É o que eles querem. Eles querem chamar atenção, eles querem deixar os fãs irritados, muitas vezes. Eles querem realmente usar essas pautas pra promover a agenda. Como eu sempre falo, não é pelas minorias, é pelos lacradores. Nem nunca foi. Nunca pela foi. política em si por trás. Vocês acham mesmo que uma editora feminista ia tratar assim uma mulher? Vocês acham mesmo que uma editora que se preocupa pra caramba com os LGBT ia fazer isso com uma mulher bissexual? Olha, eu acho que uma editora feminista faria isso sim, se ela não concordasse com a ideologia feminista. Eu acho que... Mas eu entendi o que você quis dizer. Uma editora que se importasse com mulheres. Sim. Não precisa ser feminista. Qualquer mulher, de qualquer ideologia, se importasse de verdade com mulheres, né? Mulheres, faria isso? Nunca, jamais. Tanto que, quando a gente também viu o negócio da Gina Carano, é uma mulher que, por ter um posicionamento ideológico diferente, foi mandada embora, foi chutada. Então eles não estão nem aí pra mulheres. Foi massacrada pra caralho, perseguida pra caralho. Exatamente. Ameaça pra caralho também. Outra que a Disney simplesmente virou as costas. Eles não ligam pra mulheres. Eles não ligam pra nenhuma minoria. Eles só querem usar pra fazer ativismo ideológico. E é só isso. Aí a gente chega nesse ponto. Por que as histórias estão essa desgraça? Por que muitas vezes a gente recebe personagens completamente descaracterizados, deturpados? Por que a gente tem um Peter Parker cada vez mais fraco? É difícil não acreditar que o Peter está sendo cada vez mais nerfado, tanto nas histórias em quadrinhos, quanto no videogame, quanto em tudo quanto é mídia, porque eles realmente não querem que o Peter, um homem branco hétero, seja o destaque. A gente só vê um Homem-Aranha brilhando atualmente, sendo grande destaque, se sobressaindo, e não é o Peter. Olha, eu e o Vai, nós temos nossas conversas sobre isso, nossas discordâncias também. Ele sabe, eu gosto do Miles, sempre gostei do Miles, sabe? Sempre, a gente já conversou muito por WhatsApp já, eu defendendo o Miles pra caralho e tal, mas não tem como discordar disso, tá ligado? Isso é, cara, é insano a diferença de tratamento. Você vai ler uma história do Peter, olha só, Peter tomando uma surra, humilhado pelo Abutre. Abutre que é pra ser um vilão fraquíssimo dele, sabe? Se fosse pelo menos um Venom, um Carnificina do Duende Verde, beleza. Não, deixa eu falar uma parada aqui. Eu tava conversando com o Marcos, contar um pouco da nossa última discussão sobre isso. Eu achei interessante, que só pra vocês terem ideia de como as coisas tá. Se você for perceber, ultimamente, eles praticamente não permitem mais que um protagonista, homem branco, seja um grande protagonista. Que ele brilhe, que ele resolva os problemas sozinho. Praticamente não dá mais esse espaço, especialmente se a gente for falar da grande mídia. Se a gente for falar das séries, da Marvel, da Disney, enfim, na televisão. Nos quadrinhos, o Marcos até falou, não, até existem alguns que ainda são respeitados. Mas nas grandes mídias que vendem mais, é bem difícil de encontrar. Então, quando eu li uma história do Peter sendo um bunda mole, que não resolve mais praticamente nenhum problema e que toma surra de todo mundo, cara, eu já tava tão anestesiado que eu praticamente nem me liguei do que tava acontecendo. Até que eu falei pro Marcos, cara, eu não me lembro a última história recente do Peter que eu li e que eu pensei, caramba, que história da hora, mano. Que e era história o normal braba. Das histórias do Homem-Aranha, inclusive. Era o normal das histórias do Homem-Aranha. Você não tem grandes momentos dele mais. As coisas, elas estavam passando assim tão batido que eu tô simplesmente absorvendo as novas histórias, elas entram e saem. E quando ele começou a me lembrar de uma história que teve envolvendo o Lápide, e ele falou, pô, ele tava implorando. Eu aprendi. Deixa eu falar. Calma aí. Só pra falar que eu tinha esquecido do diálogo. Eu cheguei a perguntar pra ele, pera, o Peter fala isso mesmo? Porque eu nem lembrava. Fala aí o que aconteceu nessa história. Mandei o print pra ele, inclusive pra não ter dúvida. O Lápide prende o Homem-Aranha com algema. O Homem-Aranha não consegue quebrar a algema agora, beleza. Não tem explicação nenhuma, tá? É de adamante, o Peter tá envenenado. Não, é só uma algema mesmo. É só uma algema de um metalzinho. E ele não consegue quebrar o Homem-Aranha, do nada. Beleza. Aí, ele começa a enfiar o cacete de humilha pra caraca o Homem-Aranha e fala, aprendeu a lição? Aí o Peter, eu aprendi a lição, para! É sério.
Tem um quadro disso dele gritando: eu aprendi a lição, eu aprendi, por favor, não sei o quê. Cara, eu nem lembrava que ele tinha falado desse jeito, mas realmente eles escreveram isso. É o Peter implorando pela vida pro Lápide, falando que aprendeu a lição. É realmente, assim... O Lápide é um vilão legal, mas não é nesse nível pra deixar o Homem-Aranha desse jeito. E aí, enquanto isso, Miles recebeu um buff no poder dele. Agora ele consegue criar uma espada de energia com o choquinho dele. Isso não faz o menor sentido. Mas ele consegue criar uma espada com o choque dele. Sim, isso acontece, tá? Agora o Miles consegue voar com o choque dele. Tipo assim, usa o choque pra voar. Um puta buff do cacete. Do outro lado, Peter está sendo corno da mulher da vida dele, que foi a maior parceira das histórias do Homem-Aranha pelos últimos, sei lá, 30 anos. 30 anos de desenvolvimento jogados no lixo, ok? Do outro lado, Miles agora é o protagonista do evento dos Homens-Aranha chamado Spider-Geddon. E o Miles ganhou os poderes do Aranha Cósmico pra poder vencer a maior ameaça ali do universo do Aranha-Verso ali, tá ligado? Ganhou os poderes do Aranha Cósmico. Onde estava o Peter nesta saga dessa continuação do Aranha-Verso, que o nome era Spider-Geddon? Onde está o Peter? Ele não tá participando, não. Ele tá... em todo lugar lidando lá contra o vilão. E não é a primeira vez que acontece que deixam o Peter completamente de lado numa mega saga pra dar os holofotes, o destaque do Homem-Aranha pro Miles. Acontece, às vezes você tá lendo uma história que não é do Homem-Aranha e eles falam tipo, o Homem-Aranha tá próximo, ele pode nos ajudar, aí vai chegar o Peter. Não, chega o Miles pra ajudar eles. Tu só espera, Marcos, que daqui a pouco a Mary Jane vai ser do Miles também, tá? Não, duvido nada. Pra chegar lá não falta muito. Então, como é que você vai ler esse relato da Valerie, você vai ler as histórias e você não vai pensar que tudo aquilo é feito de maneira calculada? Porque é um desrespeito com os personagens, é um insulto aos fãs. E como o Marcos falou, eles sabem disso. Tanto que eles não deixam o Zeb Wells, que é o cara que tá escrevendo essas histórias todas que a gente acabou de falar, não deixam esse cara ir pros eventos, ter contato com os fãs. Porque eles sabem que os fãs não querem isso, que os fãs odeiam isso. Eles sabem que eles estão desrespeitando o personagem e seus fãs. Só que tem uma agenda muito mais importante por trás. O ponto é, às vezes, infelizmente, também a gente culpa as pessoas erradas por não saber o que acontece nos bastidores. Facilmente, se eu fosse ler as histórias escritas por essa Valerie, eu ia pensar a mesma coisa. Caramba, olha só que feministinha lacradora do caramba. Cara, mas ela nem queria, ela tava sendo obrigada a fazer isso lá dentro. E a gente sabe que quando ela tá trabalhando numa grande empresa e chega um cara com alto patamar ali entre os executivos e fala, você vai fazer isso? Entra aquele medo de pensar, pô, eu vou bater de frente com esse cara e fazer ele me cortar de vez da indústria? Não ter mais oportunidade de conseguir trabalho na Marvel, na DC? Então os caras usam essa influência pra obrigar quem tá nos patamares mais baixos ali da hierarquia a se dobrar a agenda, mesmo que não concorde, mesmo que não goste. E a gente fora, às vezes, nem sabe exatamente quem é o responsável. Talvez o Zeb Wells nem seja esse arrombado que quer esculhambar a vida do Peter só Talvez. porque... Talvez, não dá pra saber. Sim. Pode ser que a ordem esteja vindo de cima. Mas até então, a gente recebe histórias do Zeb Wells, que é uma pior do que a outra, e realmente tá lastimável de acompanhar. As histórias estão bem ruins. Acho que a última vez que eu vi o Peter num momento, assim, mais badass foi no final da run do Nick Spencer, que ele fez o Peter enfrentar 6 sextetos sinistros. Só que mesmo ali, mano, eu acho que se fosse um Straczynski mesmo, o Peter tinha dado um coro maior nos vilões. Porque a verdade, ele sobreviveu na mão do Nick Spencer. Mas se fosse Straczynski, eu acho que teria enfiado o cacete em vários deles. é o que eu queria ver. Em várias histórias, a preparação da história, ela é mais legal do que o resultado. Quando começou a preparar, eu pensei, peraí, vão fazer o Peter enfrentar 6 sextetos sinistros de uma vez? Caramba! Uns 40 vilões juntos, tá ligado? Aí realmente vai fazer, vai explorar o potencial do personagem. Mas não, ele conseguiu fugir dos 6 sextetos sinistros, ele sobreviveu aos 6 sextetos, mas não teve tanta coisa que ele fez. Seria legal ver ele derrubando pelo menos uma dúzia de vilões, assim, sabe? Tipo, e aí depois, né, obviamente... não precisa nem vencer. Pelo menos, sabe, tipo assim, ser o cara boladão, derrubou vários antes de cair. Nossa, já estaria bom demais. Não precisa vencer 40 vilões sozinho. Mais ou menos como foi na última história do Peter do Bendis no Multiverso, né? Que ele enfrentou o sexteto machucado, bufaram pra caramba o Norman, e aí ele lutou até o final, venceu e acabou. Aquela história realmente explora bastante do potencial do personagem e dá um final digno pra ele, né? Coisa Sim, que... bem digno. Mas enfim, é difícil ver o Homem-Aranha, o Peter Parker especialmente, brilhando hoje em dia, porque não é pra ele que querem dar esse destaque. E aí, quando eu venho reclamar e falo que realmente existe uma certa substituição, os caras vêm falar que não, que eles estão coexistindo. Mas se é pra coexistir desse jeito, onde um Peter é sempre um merda em todas as histórias e o Miles é sempre o cara mais poderoso, sei lá. Felizmente isso tá ficando cada vez mais difícil de negar, porque quando era só nos quadrinhos, só o coitado aqui que lê hoje em dia as histórias se ferrando lendo essas porcaria, né? Aí era mais difícil mesmo, sabe? Mas agora, pô, depois do Aranha-Verso que saiu, onde o Peter não faz nada no filme, depois do jogo que saiu agora do Homem-Aranha do PS5,
o jogo inteiro. Ele é um animal, um bosta, um merda, o jogo inteiro. Cada vez mais as pessoas estão vendo isso. Tipo assim, não, pera aí, o Homem-Aranha era mais legal que isso antigamente, não era? E aí a gente vai ver, né, fala que esse jogo tem agendinha, os pessoal tenta negar, aí sai o vazamento da Sweet Baby Inc., que é uma empresa que basicamente existe pra colocar ideologia woke nas obras. Em que jogo que ela trabalhou? Trabalhou no jogo do Homem-Aranha. Olha que surpresa. Mas não tem não, tá? Não tem. Relaxa que não tem. É isso, mano. Tá cada vez mais difícil de negar, porque toda vez que rola um vazamento, mostra que não é só a teoria da conspiração dos nerdola maluco que... Não. A gente tá reclamando com motivo, com razão, com coisas que estão ali de fato. E vai lembrar uma coisa muito importante também. Os caras não estão nem aí pra minoria, pra pessoas negras, pra mulheres. Não estão nem aí. Porque se importassem, não fariam desse jeito. Se importassem, não fariam o Peter ser um bosta, pro Miles ser o Messias. Não. Colocariam mais pra ter o próprio desenvolvimento dele maneiro, com os vilões dele, com o nome de herói dele, assim como qualquer outro Homem-Aranha tem. Mas só o Miles que é só Homem-Aranha, né? Enfim. Sabe? Não, e é óbvio isso até porque quando eles fazem dessa maneira, eles sabem que vão irritar os fãs, então eles sabem que vão fazer os fãs ficar com raiva de um personagem que representa uma minoria. Como é que isso é se importar? Como é que isso é querer levar uma coisa positiva? Porque em vez de os públicos, né, botando os dois pra ser legal, os dois pra ser maneiro, o que é o caminho certo, o caminho saudável, aquilo que eu sempre falo, cara, eu gosto do Miles. O Miles pode ser um personagem fodão, mas não quando o preço pra ele ser fodão é o Peter ser um merdão. Não. E aí fora que ele carrega toda a ideologia, né? Que a gente sempre fala. Tá sempre representando os movimentos. Mas é basicamente isso, cara. Então, fica cada vez mais difícil um cara que realmente gosta do Peter, um fã de verdade, achar que é de boa o que estão fazendo com esses dois personagens. O próprio pessoal da Marvel sabe disso. Eles estão cientes. Então não é só a reclamação vazia de fã. É porque a gente tá vendo nosso personagem ser desrespeitado em detrimento de outro que tá ali sendo empurrado goela abaixo pra roubar os holofotes. E toda vez que você aí, Joãozinho 4767 Gameplays do Facebook, nega que existe cultura woke, nega que existe lacração, esses caras aí dessas empresas tal fazem assim, ó, graças a Deus. Isso, a gente não existe não, a gente não existe não. Os caras que estão usando essa mulher dessa maneira e jogando ela na fogueira pra fazer política, estão aplaudindo aí a sua defesa deles, falando que não existe. Esses caras que tratam as minorias desse jeito, estão felizes pra caramba com o seu posicionamento. Então apenas, pelo menos, saiba disso, fechou? É. Aqui eu me despeço, muito obrigado pela sua audiência, valeu aí e até o próximo vídeo. Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda?